Bom dia, espectador. Como toda quinta-feira, vamos continuar com o programa Conhecer e Aprender. Mas sempre temos uma pergunta que provoca o espectador. Por que o nosso conhecer é com S? Vamos responder mais uma vez. Nós escolhemos isso, inclusive, para chamar a sua atenção, porque dentro do conhecer está o ser, que para nós é mais importante. Não existe conhecimento sem o ser que conhece. Então, nosso conhecer vai continuar sendo com S. E hoje, dando continuidade aos nossos programas, duas figuras que vocês já conhecem. Nós temos o pesquisador, amigo de choro e música brasileira, o João Tomás, e o grande violonista Francisco Araújo. Hoje nós vamos fazer uma homenagem a um dos grandes compositores brasileiros. Falaremos um pouco sobre ele, Canhoto. Aliás, o que temos para começar a falar de Canhoto? Vamos começar com o Tomás, uma breve ideia do Canhoto, depois passamos para o nosso amigo Francisco Araújo. Bom, Fernando, um bom dia a todos. É importante lembrar que Canhoto, né, cujo nome era Américo Giacomino, ele é filho de imigrantes italianos, é nascido na cidade de São Paulo e faleceu na cidade de São Paulo e viveu um curto espaço de 39 anos e alguns meses entre 1889 e 1928. Então, ele é uma das grandes referências do violão brasileiro, tido como o maior violonista, né, da história da música brasileira. Claro que nós temos outros grandes violonistas, mas o Canhoto tem essa grande referencialidade por ser um dos primeiros instrumentistas de violão na área de concerto instrumental. Presente, né? Muito obrigado. Exatamente, só enfatizando isso que o João Tomás falou. Américo Giacomino, o Canhoto, nasceu em São Paulo, na Rua do Carmo, em 1889, ou seja, na proclamação da República, e faleceu em 1928, né? E viveu exatamente 39 anos de idade. Foi o primeiro solista de violão profissional, porque na época dele, não existiam solistas de violão. O violão era um instrumento de boêmio. Então, ele realmente abre um espaço e uma dimensão jamais vista na história da música brasileira e na história do violão no Brasil. Então, o Américo Giacomino Canhoto foi o primeiro solista de violão profissional. Antes dele, existiram outros solistas, mas não eram profissionais. Por exemplo, o Clementino Lisboa. O Clementino Lisboa foi o primeiro violonista brasileiro a se apresentar em público. Só que o Clementino Lisboa não era um profissional. O Canhoto comprava, vamos dizer assim, os paletós dele, as camisas dele, com o violão. Isso, na época, era uma coisa totalmente inusitada pelo fato do violão não ser um instrumento solista no Brasil. Nós estamos falando do contexto brasileiro. É claro que na Europa, nesta época, o violão já tinha toda uma literatura, mas nós estamos falando sobre o contexto histórico do violão no Brasil, que é totalmente diferente do contexto do violão na Europa. Esse contexto veio depois. Quando o violão clássico veio para o Brasil, anos depois de que Canhoto faleceu, ele já era popular. Ora, nas mãos de quem tem talento, o popular torna-se erudito. Então foi isso que o Canhoto fez. O grande legado dele foi deixar uma obra para violão que vai tornar-se um hino nacional do violão brasileiro, isto sem ter escola de violão e sem violão na época ser aceito em conservatórios, nos antigos conservatórios que hoje são faculdades de música, né? Canhoto não estudou em nenhum lugar, até porque no Brasil não havia escola de violão, não havia fábricas de violão. E como que os seresteiros... Nós estamos na época do disco, na época da seresta, né? Não havia televisão, não havia rádio ainda não havia rádio. O rádio só vem para o Brasil nos anos 20. Canhoto vai se beneficiar do rádio. Havia o disco. Então, havia todo um contexto antagônico à ascensão da carreira artística de Américo Giacomino. E ele consegue vencer tudo isso, com todos esses antagonismos. É muito importante. Mas duas curiosidades que o Francisco Araújo comentou: ele nasce no ano da República, mas falece no dia
7 de setembro de 1928, no aniversário da independência. Exatamente. Né? E é importante um aspecto que o Araújo comenta, é que nós estávamos nos primórdios do disco, né? Do disco de acetato. Né? Até porque, no período anterior, o que se tinha eram as chamadas placas metálicas. Então, nesse começo, nesses primeiros 20 anos, né? Ou seja, nessas primeiras 2 décadas do século XX, os anos 10 e os anos 20, você tem aí o surgimento da indústria fonográfica com os chamados discos de acetato ou disco de vinil. Né? É verdade. Perfeito. Aí de gravadoras tinham poucas, né? As primeiras gravações de Américo Jacomino Canhoto saíram por volta de 1912 e 1913. Bom, ele torna-se uma figura importante na mídia da época, né? O Jornal do Comércio de São Paulo tinha uma coluna que chamava Coisas do Canhoto, os recitais dele. E ele vai fazer um recital que vai ficar célebre, professor. Em 1916, ele se apresenta no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Ora, isto levou a uma série de críticas, porque como é que pode o violão ser um instrumento de seresteiro e ir para o templo da música erudita? Porque o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, lá estudou Mário de Andrade, os grandes folcloristas da época, um deles foi o Mário de Andrade, os grandes musicólogos, né? E o Canhoto faz um recital e esborrota o auditório do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Ele já era famoso, então ele vai fazer recitais no Brasil inteiro. E esse recital de 1916 tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, pitagórica, né? Vamos dizer, porque nesse mesmo ano nascia o Dilermano Reis, nascia já sobre o som da música do violão, né? E então ele vai fazer esse recital que é de suma importância, antes do recital de Canhoto. Porém, há um outro marco na história do violão no Brasil, que é em 1908, quando o poeta Catulo da Paixão Cearense faz um recital de modinhas na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Ora, foi outro assombro, porque Catulo não era um violonista solista, mas ele era um acompanhador que queria nobilizar o violão, tornar o violão um instrumento nobre. E Catulo consegue, de certa forma, isso. Bom, Catulo, para quem não sabe, é autor da letra dessa música. A letra, O Luar do Sertão. E o Catulo faz esse recital e vai abrir, Catulo vai conhecer Américo Jacomino Canhoto. E então o Canhoto faz recitais em São Paulo, chega até a tocar no Teatro Municipal de São Paulo. Inclusive o violonista Garoto, que é já um protagonista da Bossa Nova, vai começar a carreira tocando no grupo do Canhoto, nos regionais, não diria regional, porque era um grupo grande, 4 violões, 4 trompetes, trombones, cavaquinho. E ele consegue, então, ir para o Teatro Municipal de São Paulo. Quer dizer, uma coisa que... Ele foi um desbravador, ele foi um paladino, vamos dizer assim, um São João Batista, né, da história do violão no Brasil. Praticamente tornaram o violão mais nobre. Sem dúvida, foi isso que ele fez, ele deu esta dimensão. Então, é bom citar, o violão no Brasil já era um instrumento popular antes do violão erudito aparecer. Porque o violão erudito só vai aparecer, o violão só vai ser aceito nas escolas brasileiras, porque tinha esse estigma de instrumento de boêmio, a partir de 1948, com Isaías Sávio, em São Paulo. Isaías Sávio é um maestro uruguaio, um violonista uruguaio, mas veio para o Brasil com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e o Sávio introduz o violão nos conservatórios. Antes disso, se você quisesse estudar violão, você teria que estudar com professores particulares, porque em escolas de música o violão não era aceito. No entanto, era o instrumento mais popular do Brasil. E isso deveu-se muito a Américo Jacomino, nosso homenageado, o Canhoto. Por que Canhoto? Porque ele tocava exatamente assim. Ele tocava no violão de um destro, sem inverter as cordas. E conseguia fazer coisa que é errado. O Canhoto tem que inverter as cordas, botar essas cordas para cá para ficar anatomicamente nesta posição. Mas acontece que numa casa de 5 filhos, se ele invertesse as cordas daquele violão, só ele tocava. Naquele tempo tinha um violão só para 5 filhos em uma casa, porque não tinha fábricas de violões. Ainda não existiam fábricas de violão no Brasil. Canhoto muitas vezes fez os seus próprios violões, porque os violões dele mesmo, que foram feitos por fábricas, foi feito pela Janina um violão por volta de 1917, 17. O Tranquilo Janine fez um violão para ele. Mas antes disso, ele, quando menino, Américo Jacomino, o pai dele, o seu Crescencio Jacomino, era o italiano da Calábria, aqueles italianos que queriam que ele fizesse tudo, menos que estudasse violão. Então o seu Crescencio Jacomino quebrava os violões.
Ele, o menino Américo Jacomino, o futuro canhoto, que é a alcunha de canhoto, veio exatamente por esses motivos que eu já expus antes. Pegava os pedaços do violão naqueles casarões, fazia tudo, refazia o violão sozinho e estudava escondido do pai. Até que o pai se rende aos apelos do filho e canhoto já pintava, ele tinha múltiplas atividades. Ele era um bom pintor de letreiros de casa, de residência. Ele era afinador de pianos, ele afinava pianos. Muito bem, ele vai introduzir aqui em São Paulo o violão na elite. Ele vai fazer as filhas do governador de São Paulo, na época, agora não me lembro se foi o Campos Salles. Ele vai fazer um dobrado chamado Campos Salles. Antes do Campos Salles ser presidente da República, foi governador de São Paulo. Ele vai dar aula de violão para as filhas do Campos Salles, vai fazer um dobrado chamado Campos Salles, e por aí vai, né? Ele foi o primeiro violonista que realmente introduz o violão na elite. Ele não aprendeu violão, foi um autodidata, não estudou com ninguém, estudou com o irmão dele, Ernesto. Mas o Ernesto, que era irmão do Américo Jacomino, achava difícil dar aula para ele, porque tinha que botar um espelho. O dó maior dele não saía assim. O dó maior dele saía assim, né? Pelo fato dele não inverter as cordas. Então o Américo achava que ele não tinha musicalidade, Bom, mesmo assim, ele desenvolve sozinho e consegue ser esse ícone, né? Mas dois aspectos dentro do que o Araújo comenta. É importante lembrar que o Américo Jacomino tem essa significância no violão, né, dentro de São Paulo, mas é importante lembrar que também uma grande defensora contemporânea do violão, que também enfrentou grandes dificuldades por tentar introduzir o violão na elite carioca, foi Chiquinha Gonzaga, exatamente, que falece nos anos de 1935. Então, Américo Jacomino, né, em São Paulo, introduzindo o violão na elite, e a Chiquinha Gonzaga, no Rio de Janeiro, compondo o machixe, que também não era um ritmo bem recebido pela dança lasciva, né, entre os parceiros, né, o homem e a mulher. E também a tentativa de introduzir, ela tinha uma orquestra de violões, sofreu também uma forte pressão até por conta do nosso... Foi do Hermes da Fonseca. O Rui Barbosa, Rui Barbosa, inclusive, mas o governo era Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca. Porque o machixe era o corta-jaca. O corta-jaca. Que era uma dança considerada uma dança plebeia. E, na época, o Rui Barbosa, que era senador, e naturalmente o Rui Barbosa perdeu as eleições. O Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, com a campanha civilista, aquele negócio todo. O Rui Barbosa se insurge e vai para os jornais, porque quem faz isso é o Hernando Figueiredo, que é um outro violonista, que era professor da Chiquinha Gonzaga, da primeira-dama, que era na Editefé, que era esposa do presidente Hermes da Fonseca. Que era uma caricaturista. Exatamente, né? Caricaturista, uma mulher extremamente culta, né, para a época. E ela foi induzida, quando termina o governo Hermes da Fonseca, ela foi induzida pelo seu professor de que eles tocassem... O machixe corta-jaca. O machixe corta-jaca levasse uma orquestra de violões para dentro das festas do Palácio do Catete, exato, encerrando o governo, que não era comum. Palácio do Catete, evidentemente, não tinha o Palácio da Alvorada, mas tudo isso é muito significativo. E o Hernando de Figueiredo foi o professor dela, da Chiquinha, na Editefé. Bom, mas o machixe corta-jaca era um sucesso na época, né, João Tomás? Era um sucesso, era uma música. E só que o Rui Barbosa se insurgiu, dizendo assim no artigo: não quer que a inteligência desse país se rebele, porque ele tinha perdido as eleições. E ele, no fundo, gostava do machixe, né? Mas ele tinha que fazer oposição, então ele inventava as piscuinhas mais terríveis. O grande Rui Barbosa. Mas a Chiquinha Gonzaga foi extremamente importante. E, nessa época, isso nós estamos no ano de 1913, porque o Hermes da Fonseca governou o Brasil de 10 a 14, né? Então, nessa época foi... Em plena contemporaneidade com o Américo Jacomino. E o Hermes da Fonseca tinha até uns folclores assim, políticos, claro, que são folclores. Ele era um azarão, porque quando ele entrou, o Davi Campista, que era o presidente, morreu do coração porque ele meteu a espada na mesa, o Davi Campista tinha problema de coração, acabou morrendo. Então é folclore de azarão. Quando ele sai do governo, estoura a Primeira Guerra. Então, quer dizer, exatamente, saiu em 14, né? Mas outro dado curioso é que o Araújo comenta que ele não tocava do lado esquerdo, por ser canhoto, e não invertia as cordas. Um outro violonista recente, que tinha também o mesmo hábito, não trocava as cordas, o canhoto da Paraíba. Exatamente. Não invertia as cordas, não trocava as cordas. Era a corda na mesma posição de um violonista que toca de maneira destra. Exatamente. Bom, mas vamos botar um pouco de música na conversa. Vamos começar então pelo hino nacional do violão brasileiro, que é a composição de Américo Jacomino Canhoto, e que todo mundo conhece, O Abismo de Rosas. Perfeito.
Muito bem, maravilhoso. Realmente é um hino nacional brasileiro. Sem dúvida, não há quem não conheça. Viu, professor Fernando? Teve essa música posterior à morte do Canhoto, que foi em 1928 que Canhoto faleceu, ela teve mais de, aproximadamente, com certeza, 60 gravações. Os violonistas mais importantes gravaram, entre eles o Garoto, o Luiz Bonfá, o Rogério Guimarães, todos eles gravaram essa música. Isso fora outros violonistas modernos, assim mais jovens, Alessandro Penese, de quem eu sou fã, porque o Penese é um cara jovem, gravou Abismo de Rosa, o Dilermando Reis, sem dúvida. Aliás, o Dilermando Reis, que nós homenageamos no programa passado, gravou Abismo de Rosa com uma perfeição tão grande, que é uma referência. O Valdir Azevedo, por incrível que pareça, cavaquinho,
Quem tiver a oportunidade, escute Valdir Azevedo tocando Abismo de Rosas. É simplesmente uma primorosidade, uma coisa fantástica no cavaquinho. Mas ele faz um arranjo genial, porque o Valdir foi um gênio, né, no cavaquinho. Ele gravou Abismo de Rosas. Aliás, pertinente o Valdir ter gravado Abismo de Rosas, porque o Canhoto também tocava cavaquinho. E tocava muito bem. Então o Valdir, com a sua intuição privilegiada, grava o Abismo de Rosas. Olha, eu convidaria os ouvintes, como nós temos um programa sobre educação, a ouvir o Abismo de Rosas em outro instrumento que não é o violão, o cavaquinho, com o Valdir Azevedo. Bom, mas é importante lembrar também que você comentou da perfeição da gravação do Dilermando, que muitas pessoas, ao não atentarem quem são os compositores, cometem uma gafe. De pensar que a música é do Dilermando Reis. É do Dilermando Reis. Não, é de América. Então a perfeição da gravação do Dilermando. A data precisa dessa música não se sabe. A gravação primeira é de 1912 a 1913, chamada Acordes do Violão, depois rebatizada com o nome de Abismo de Rosas. E ela provavelmente é de 1912, 1911, que ele gravou nesta época, mas de 12 a 13, ele deve, com certeza, fez a música antes. Ora, isso na época, você imagine, nas ruas, a harmonia do violão era essa aqui. Não passava disso. E se cantava, e se mudasse o tom, era a mesma harmonia, praticamente. Quando muito, a tonalidade relativa. O antirrelativo já era mais difícil. O antirrelativo. Mi menor em Dó. Isso já era uma coisa. E o Canhoto fazia esse tipo de coisa. Bom, ele vai participar de concursos musicais. Pessoal, estamos na hora do intervalo. Vamos ficar alguns minutos fora e continuarmos. Temos muito ainda a falar de Canhoto e ouvir o Francisco e o Tomás. Vamos lá. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores de produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. Aqui é o Roberto Ferrari, com o programa Hora Marcada com Roberto Ferrari, aqui na TV Geração Z. Aguardo vocês todas as semanas para um programa repleto de conteúdo, entrevistas e variedades. Venham conferir, vale a pena. Aqui, na TV Geração Z, um programa feito para você, de negócios e carreiras. Um programa com dicas, informações e muito conteúdo. Um programa de entrevista, semanal e ao vivo, aqui na TV Geração Z. Gente de sucesso, vitoriosa, brilhante, Zildete Montiel Business, aqui na TV Geração Z. Assista, você vai gostar.
oportunidade. Francisco, queria fazer uma pergunta que é de uma telespectadora. Valdinete Moreira me fez a seguinte pergunta por e-mail. Ela entendeu aquela diferença da valsa europeia para a valsa brasileira, mas ela queria que você falasse de novo e, se possível, mostrasse no violão a diferença das duas, que ela vai tentar gravar. Pois não. Vamos lá? O nome dela é? Valdinete Moreira. Valdinete, que beleza a sua pergunta. Ela me dá a oportunidade para mostrar esse aspecto da valsa brasileira, da valsa francesa e da valsa vienense. A valsa francesa, ela penetra no Brasil na Belle Époque. A Belle Époque é aquele período histórico que nós temos de 1910, antes da primeira, até o final da Primeira Guerra Mundial, da proclamação da República, desculpe, de 1889 até 1918, ou seja, até o final da Primeira Guerra. Esse período é chamado de Belle Époque. O Rio de Janeiro é invadido pela cultura francesa. Todo mundo editava, lia os romances franceses. A valsa francesa, a valsa brasileira e a valsa vienense, a valsa brasileira ela é totalmente diferente da valsa vienense e da valsa francesa. A diferença está no seguinte tópico, para não entrar muito em detalhe técnico, está no ritmo. A valsa brasileira, ela é dolente, ela é como essa mesma que nós tocamos. Eu vou dar um exemplo, inclusive há cantores do rádio que cantavam valsas em ritmo francês, porque a valsa francesa ela é toda no chão, ela é assim. Essa Noite de Lua do Dilema Reis, embora a melodia seja dolente, mas o ritmo é no chão. 1, 2, 3. Bom, os cantores do rádio anterior ao rádio, como Vicente Celestino, são anteriores ao rádio. A carreira deles surgiu um pouquinho antes. Paraguaçu e Francisco Alves surgiu no disco. O Francisco Alves cantava a valsa um pouco quadrada. Eu vou tocar o que não se deve tocar. Por exemplo, se o Francisco Alves fosse cantar essa valsa, ele cantaria assim, claro, o grande cantor Francisco Alves, nós não estamos aqui nem fazendo crítica, que o Francisco Alves foi indiscutivelmente um ícone, mas ele cantava quadrado, ele cantava assim. Já o Orlando Silva não cantava assim, o fraseado era esse. Muito bem, então, se o Francisco Alves, o Orlando Silva foi o cantor das multidões na época do rádio e que deu, que vamos dizer assim, configurou o canto brasileiro, ou seja, aquele canto das ruas, aquela forma de cantar que havia nas ruas. Vejam a diferença. O Orlando Silva, quando gravou Lábios que Beijei, que foi um grande sucesso dele em 1938, 37, 38, foi 37, que ele gravou antes, foi a última estrofe do Cândido das Neves, e do outro lado, Página de Dor, isso em 1935. Mas se o Francisco Alves, quando viu o Orlando Silva cantando, ele ficou pasmo, que foi o Francisco Alves que levou o Orlando Silva para o rádio. Essa questão da valsa brasileira é muito pertinente, não só nos cantores, como nos solos de violão. Os violonistas que faziam essas valsas dolentes eram violonistas ligados ao movimento do choro, né, João Samar? E aí acontece o seguinte, o Francisco Alves, indo cantar Lábios que Beijei, ele cantaria assim. Eu estou tocando errado, o ritmo não é esse. Então, cantando da forma brasileira, da forma que se cantava nas serenatas, que o primeiro movimento musical que nós tivemos no Brasil foi o movimento musical da serenata, porque foi um movimento de rua, foi anterior ao rádio e à televisão. E neste movimento musical, quem é o protagonista? É esse instrumento que vos fala, o violão. Então, Orlando Silva não cantava dessa forma afrancesada. Ele cantava...
Você percebeu essa forma chorosa de tocar? Isso estava nas ruas, isso estava nos violonistas de choro. Então a valsa brasileira tem essa peculiaridade. Por exemplo, eu toquei no programa passado uma valsa e dois amores. O Delermano Reis dizia valsa francesa. E um exemplo mais recente ainda, o Tom Jobim. Foi até músicas de tema de novela. Então perceba que é uma valsa francesa, quando a luz dos olhos, os versos do Vinícius. Porque ela é toda no chão e ela era feita para dançar. A valsa brasileira era feita para ouvir. Agora, evidentemente, tem variações sobre isso. Há valsas brasileiras, feitas por brasileiros, que são valsas extremamente virtuosísticas. Mas a característica dela inicial é essa forma de cantar e de tocar e de emitir o ritmo de forma diferente. Para não entrar em termos técnicos, é mais ou menos isso. E o canhoto e a valsa? Ah, exatamente. Aí é que é importante. O canhoto já era filho, como o João Tomás frisou muito bem, filho de imigrantes italianos. Você pega o Abismo de Rosas, a diferença está na tessitura. Ou seja, vai lá em cima, canta-se muito alto. Veja o Abismo de Rosas, que tem uma influência ao mesmo tempo brasileira, porque o canhoto via óperas na casa dele, porque o pai dele era italiano, e a ópera na Itália era uma música popular, porque todo mundo sabia ler libreto, a maioria da população. Quando eu digo, agora eu vou aqui fazer uma certa inconfidência, quando eu digo que ópera brasileira não existe, que ópera brasileira é samba-enredo, porque a ópera nada mais é do que um teatro cantado. E o samba-enredo é um teatro cantado. Então, o canhoto via óperas. Veja a diferença. Eu vou mostrar um trecho do Abismo de Rosa que eu toquei anteriormente. A tessitura, ou seja, vai muito alta, a voz tem que subir muito para alcançar aquela nota. Veja os sons agudos. Então, essa era a característica da ópera italiana. Você tinha que cantar gritando, tinha que cantar lá em cima. Então, você vê que depois, no Brasil, o Orlando Silva vai ser o ícone, com todas... E depois vem a bossa nova, que já é uma forma de cantar. E quando a gente diz, erradamente, que os cantores da bossa nova não tinham voz, isso é uma forma errada. Elisete Cardoso é uma pré-bossa novista, tinha uma voz excelente. O Dick Farney, o Lúcio Alves, só que não dava para cantar nesse estilo grandiloquente. Você já imaginou o Vicente Celestino, que foi um grande cantor? O Vicente Celestino foi um ícone. Foi o primeiro que cantou modinhas de forma lírica, falando em português. O Vicente Celestino é fantástico. Mas ele cantando Garota de Ipanema seria um tanto hilariante com aquela voz. Então, veja que o canto brasileiro também é diferente. Inclusive, o Orlando Silva, com essa questão da valsa brasileira, o Tito Schipa, que era um tenor na época, falou para o Orlando Silva, Orlando falou, mestre, eu não estudei. Ele disse, menino, não estude, que o Orlando Silva ainda era um garoto na época. Não estude, essa voz é um dom que você tem. Eu estudei, eu ampliei a tessitura da minha voz, porque meu pai queria, mas eu gostaria muito de cantar o que você canta, do jeito que você canta. Porque aquilo era a voz natural. Então, a valsa brasileira também tem essa característica, né? Até as serenatas que o Francisco Alves fazia, claro, com aquele vozeirão, você imagina na época que não tinha poluição sonora, Orlando Silva fazendo uma serenata, acorda, Patativa! Meu Deus do céu, ele acordava toda a cidade, né? Mas é mais ou menos isto. Olha só, mas pegando aqui, voltando ao Américo Jacomino, é curioso passar pelos gêneros musicais que ele compôs. Ele passou por vários gêneros europeus, perfeito, chegando, né, naquilo que são gêneros genuinamente brasileiros, né? Exatamente. A partir da polca, da mazurca, do xotes, né? E ele vem para o machixe, para o choro, né? Fez marcha. Fez, né, marcha, inclusive, agora você tocou num assunto, ele fez polca, João Tomás. A polca Oiara é uma polca, se eu não estiver enganado. Ele fez sambas de carnavais, e a marcha. Por exemplo, a marcha de carnaval anterior, porque a primeira marcha de carnaval foi o Abre Alas com Chiquinha Gonzaga. Ressalte-se a mulher. A primeira música de carnaval no Brasil, o Abre Alas, foi feita em 1899, né, mais ou menos. 99. E o Abre Alas é de uma mulher. A Chiquinha Gonzaga é que abre a música de carnaval, a marcha de carnaval. E o canto fez uma marcha
Esta marcha já é um pouco marcial, porque ele fez isso em 14. Homenageando a Marinha Nacional. Importante isso, porque era para ele ir para a guerra, ele tinha que se alistar para ir para a guerra, mas ele tinha um problema de coração. Felizmente ele tinha esse problema de coração. Por que eu digo felizmente? Porque se ele não tivesse esse problema de coração, ele teria passado nos exames do Exército e teria ido para a guerra. E o violão brasileiro não teria história. Ele poderia morrer no primeiro combate, não é, professor? Claro. Então, o violão brasileiro não teria história. E ele, em função dessa frustração dele não ter ido para a guerra, ele resolve fazer a Marcha dos Marinheiros para justamente homenagear a Marinha Nacional, que tem um toque assim marcial, nós vamos tocar. Infelizmente, estamos quase no final. Vamos ouvir mais uma música bem boa. Exato. Vamos tocar as Marchas dos Marinheiros do Canhoto, que é o nosso homenageado. Maravilhoso, não conhecia essa marcha. Realmente é fantástico. E ele fez isso em homenagem à Marinha Nacional. Isso, vocês imaginem, gente, isso sendo feito em 1914, quando o violão só fazia 3 ou 4 posições. O homem era verdadeiramente um gênio. Mas, viu, Araújo, desculpa interromper, mas ele compôs não só gêneros europeus, como também ele desceu para a América do Sul e compôs tango argentino. Compôs, ele tem um tango chamado Amor de Argentina, se me permite. Vai pelo menos um trechinho, não é? Então, para o brasileiro. Olha, não, lembrando que o Canhoto compondo tango argentino, lembrar de Ernesto Nazaré, que compunha tangos brasileiros. Que é outra coisa. Que é outro que vai desembocar no choro. Sobre isso. Olha, telespectador, é tão gostoso que o tempo passa sem percebermos. Eu sei que já está ao final. Eu queria, mais uma vez, a despedida dos... Vamos ter que voltar. Com certeza. Para podermos continuar esta caminhada do violão no Brasil e dos grandes violonistas brasileiros. Podem se despedir, João. Bom, Fernando, um prazer muito grande estar de volta aqui.
no seu programa, né, junto com o Francisco Araújo, e desejando a todos os espectadores um forte abraço e com certeza no próximo mês estaremos aqui continuando essa trajetória do violão brasileiro tão bem trabalhada pelo Francisco Araújo. E eu quero mais agradecer reiteradamente, duplamente, a oportunidade que o senhor está me dando e que a TVO está dando a todos nós de falar sobre a história do violão no Brasil, de fazer essa série de programas sobre a história do violão no Brasil. Os ouvintes ficam convidados a participar e enviar as perguntas, não é, professor? Perfeito. A hora que quiser responder. No próximo programa, vamos falar sobre outro ícone do violão brasileiro, João Pernambuco, João Teixeira Guimarães, que foi contemporâneo de Américo Jacomino Canhoto, o nosso homenageado de hoje. Então, nós vamos falar sobre João Pernambuco. No próximo programa, agradecer essa oportunidade, porque é uma oportunidade de ouro. Ela nos permite a informar o público, que é esse o objetivo do programa Educação, que é fundamental. Olha, agradeço aos dois e ao espectador por terem participado e ouvido o nosso programa. Mande as perguntas para o meu e-mail e o Teixeira, Francisco Araújo, responderá. Muito grato e até a próxima quinta-feira.